Segunda-feira, 22 de maio, quarto dia da nossa novena de Pentecostes, onde nós estamos clamando: Vinde, Espírito Santo, vinde e renovai a face da terra, por meio do Imaculado Coração de Maria. É isso que nós vamos pedindo, é isso que nós vamos alcançando, e nós estamos aprendendo muita coisa sobre o Espírito Santo, né, Padre? Era uma pessoa, uma ilustre pessoa desconhecida. Olha lá, agora nós estamos mais próximos dele, somos mais conhecidos, né? Conhecemos melhor ele, e isso é muito importante porque é conhecendo que a gente vai realmente se relacionando, porque é uma pessoa, né, Padre? Sim, nos Santos Padres tem uma frase, eles dizem isso: a gente é o que a gente ama, mas a gente só ama o que conhece. Olha. Então, na medida em que nós amamos o Espírito Santo, nós vamos nos tornando pessoas mais próximas de Deus, né? Deus se fez homem para que a gente pudesse se divinizar, né? Então, de alguma forma, nós nos elevamos. Somos aquilo que amamos, mas só amamos o que conhecemos. Então, conhecer o Espírito é o grande objetivo dessa novena, desses momentos de oração aqui. Eu lembro sempre uma frase de São João Batista, que ele falava no Evangelho sobre Jesus, mas a gente aplica muito bem isso ao Espírito Santo, porque ele dizia assim: entre vós está alguém que vós não conheceis, falando sobre Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus, estava ali no meio do povo e eles... Então entre nós está alguém que às vezes a gente não conhece, que é o Espírito. Muito mais do que entre nós, ele está dentro de nós, né? A gente está refletindo isso desde o primeiro dia. Então o Espírito Santo é essa pessoa divina que habita o nosso coração, junto com o Pai e o Filho. Então ele habita em nós e às vezes passa despercebido pela nossa vida. Então conhecê-lo é amá-lo. E na medida em que nós vamos amando, vamos nos transformando cada vez mais em pessoas divinizadas, né? Mais próximas de Deus. Cheia desse Espírito Santo. Eu já ouvi dizer assim, acredito que se estiver errado o senhor corrige, que teve o tempo de Deus Pai, que foi da criação, teve o tempo de Jesus, que foi da salvação, e agora é o tempo do Espírito Santo, né? Porque é o tempo da nossa santificação. Tudo que tinha que ser criado já foi, né? Jesus já morreu, já ressuscitou, nos salvou, conquistou o céu para nós, abriu as portas do céu para nós, e agora é o Espírito Santo que a gente precisa todo dia, toda hora, em todas as situações, né? Para a gente poder caminhar nesse caminho de Jesus, né? Realmente essa reflexão, mas a gente precisa completar o sentido, lembrando aquilo que o Catecismo diz, que uma ação de uma pessoa da Trindade é sempre uma ação trinitária. Então realmente se evidencia mais a missão do Pai na criação, a missão do Filho na redenção, e agora o tempo da Igreja, né? Desde Pentecostes até a parousia, é o tempo do Espírito, é a vida da Igreja que ele conduz, coisa e tal. Mas a ação de um é sempre a ação dos três. Não é que porque o Pai criou, então agora já não faz mais nada, né? Jesus diz no Evangelho: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então, para lembrar, é o tempo do Espírito. O tempo da Igreja é o tempo privilegiado, sim, da ação do Espírito, mas não que o Filho e o Pai já não façam mais nada. Então é uma ação trinitária. Até o tema de hoje, né? O Espírito Santo Amor, é justamente para nos lembrar isso. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito, e eles agem em comunhão de vida, né? Essa comunhão eterna é o amor. Tanto é que o Pai ama o Filho é amado pelo Pai, e esse amor é de tal maneira forte e intenso que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então, a comunhão, né, das pessoas trinitárias. Os santos diziam que Deus, quando criou tudo, criou com as duas mãos, do Filho e do Espírito. Só para dizer, cada ação de um é sempre uma ação trinitária. Quem morreu na cruz? Foi Jesus, o Filho, mas ali estavam presentes também o Pai e o Espírito. Né? Jesus entregou o Espírito na hora da sua morte. Então, só para dizer que toda a ação de uma pessoa é uma ação trinitária. Tem o específico de cada uma das pessoas da Trindade. Mas é sempre ação trinitária, nunca isolada, né? As pessoas da Trindade não agem isoladamente, mas sempre em comunhão. Quem ressuscitou? O Filho, mas foi o Pai que ressuscitou o corpo do Filho, dando-lhe o Espírito Santo. Então vejam como que sempre as três pessoas estão juntas. Uma se evidencia mais dependendo da circunstância e da ocasião, né? Do tema, do evento teológico que a gente está refletindo. Mas sempre são os três juntos. O Espírito Santo Amor, um pouco por causa disso. Uma comunidade de amor, como a gente ouve tantas vezes. Exatamente.
reflexo, né? Nós deveríamos buscar viver o que a Trindade é eternamente. Por isso que a gente se sente tão mal sozinhos, porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, Deus é Trindade. Se Deus fosse só poder, Ele poderia ser sozinho, né? O poder você sozinho, mas amor não. O amor precisa de pelo menos duas pessoas, um que ama, o outro que é amado. E aí o amor, né, entre eles. Então é isso, né? Essa comunidade, essa comunhão, como é que é a expressão que você usou? Comunidade de amor. Comunidade de amor. Isso. Somos reflexo, deveríamos ser reflexo dessa comunidade de amor que é a Trindade. Aí o senhor já vai entrando no tema? Sim. Jesus no Evangelho, ele diz, né, até para continuar um pouquinho o tema de ontem, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo pode arrebentar e aí se perde os odres e se perde o vinho também. Então é isso, né? O Espírito é a água que dá vida nova, mas essa vida nova necessita que a vida velha seja deixada para trás. Então é como se a gente estivesse esvaziando um recipiente para enchê-lo agora com a doçura de Deus. Havia no recipiente da nossa vida um fel, uma bebida amarga, que agora precisa ser esvaziada pelo fogo, né, pela purificação do Espírito, para ser preenchida de um novo sabor, de uma doçura que vem de Deus. Então o Espírito Santo Amor é justamente esse momento em que o Espírito nos enche. Ontem a gente falava muito da remoção do pecado, da purificação. Tudo bem, a gente vai tirar o pecado da nossa vida, a gente vai se livrar de algumas situações, mas o que a gente vai colocar no lugar? Então aí vem o Espírito Santo Amor para preencher aquilo, porque pode ter ficado um vazio, né? Às vezes a pessoa carrega a culpa por tanto tempo que ela fica apegada à culpa. Para ela, livrar-se da culpa, parece que ela vai se desfazer de uma parte dela. Perder um pedaço. Exato. E realmente, às vezes isso acontece. A gente se livra daquilo que guardou por tanto tempo e fica o buraco. Agora o Espírito Amor vem justamente para preencher esse buraco que ficou. Para preencher as nossas carências, né? Para satisfazer muitas das nossas necessidades espirituais. Então o Espírito Santo Amor é esse dom de Deus que vem e nos preenche da graça, dessa vida nova, dessa filiação divina, né? São vários nomes aí para falar dessa novidade do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo, ele é amor do Pai e do Filho, né? Por isso que aquelas músicas antigas, os terços nas festas de junho falavam, né? Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, o seu amor também. Então o Espírito Santo sempre foi identificado como o amor, com A maiúsculo. Ele é a caridade em pessoa, né? A caridade personificada numa pessoa divina. Então o Espírito Santo, de todos os títulos, esse é o mais apropriado. Todos os outros são imagens, são símbolos para falar de como o Espírito Santo age em nós. Mas esse aqui, o Espírito Santo Amor, é aquele que fala da sua identidade. Então o Espírito Santo Água Viva é o que ele faz, ele dá vida, ele gera. O Espírito Santo Fogo é o que ele faz, ele remove as impurezas, ele ilumina, ele aquece. Espírito Santo Amor não é o que ele faz, é o que ele é. Então essa definição de amor é aquela mais própria para o Espírito Santo. Deus é amor, né? O Pai ama, o Filho é amado, o Espírito é o próprio amor, mas de maneira ainda mais especial é o Espírito Santo que ganha esse nome. E quando a gente lê lá, a gente vai ouvir nos Atos dos Apóstolos, na missa de domingo que vem, missa de Pentecostes, que naquele cenáculo, no dia de Pentecostes em Jerusalém, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Outra forma de dizer isso é dizer, todos ficaram cheios do amor de Deus. Então é o título mais adequado, né, para nós falarmos do Espírito Santo. E aqui tinha uma frase que eu gostaria de ler, agora eu não vou encontrar. Vai sim, você vai encontrar daqui a pouquinho. É porque é tanta coisa. Mas é bonito, né? Aquilo que o senhor disse mesmo. Eu ficava, conforme o senhor foi falando, eu imaginando, né? O nosso coração, que tem, por exemplo, né, um apego lá, um sentimento de culpa, que é aquilo que vai dando
sentido para a nossa vida, que vai dando vida para a nossa vida, e aí com a graça de Deus um dia, né, a gente se liberta, né, deixa Jesus tocar, curar e libertar, e ela fala assim, mas vai ficar vazio, eu não sei, como é que eu vou viver sem isso? Né? Ou como é que eu vou viver sem essa pessoa? Como é que eu vou viver sem isso que era importante para mim, seja o que for? Nós vamos viver porque não vai ficar vazio. Exato. Porque vai vir com o Espírito, e o Espírito que é amor, e aí vai dar sentido novo à nossa vida. Olha que bonito, então o nosso coração não fica, a nossa vida não fica vazia, o nosso coração não fica vazio, porque fica preenchido pelo amor. E a comparação que ele fazia aqui era justamente essa, quando ele falava do ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, ficaram cheios do amor. A impressão que as pessoas lá em Jerusalém tinham é que eles estavam embriagados. O texto dos Atos dos Apóstolos diz isso, né? As pessoas achavam que os apóstolos estavam embriagados, porque realmente a ação do Espírito em nós, quando ele nos preenche, ele causa esse sair de si, né? Ele nos eleva. É uma embriaguez espiritual. Porque o que é embriaguez? É quando a gente sai de si, né? Aí existe a embriaguez do álcool, que a gente sai de si, mas se rebaixa. E existe a embriaguez espiritual, que a gente sai de si também, mas se eleva. Então a embriaguez do álcool nos coloca mais no nível dos animais. A gente perde a consciência, a gente não sabe o que faz, não sabe o que fala. Realmente, uma pessoa embriagada por álcool é uma cena triste de se ver. Agora, a embriaguez espiritual, né, aquelas pessoas batizadas no Espírito, parece que elas levitam, elas rezam em língua, elas se elevam. Saiu de si, já não está mais só no plano da natureza. Fazer tudo aquilo, ela saiu de si, mas saiu para se elevar. E aí a parte que eu queria era justamente essa. Quando o Padre Raniero canta La Messa aqui, ele fala de um retiro que deu origem ao movimento da renovação carismática na Igreja Católica. E ele testemunha, uma das pessoas falava isso, né, do quanto ela sentiu a presença do Espírito Santo naquele retiro. E ela dizia assim: no dia seguinte, aquele sentimento de não ser amada que me acompanhava a vida inteira desapareceu. Senti-me, por assim dizer, mergulhada num sentimento novo do amor de Deus, que desde aquele dia nunca mais me abandonou. Então é isso, olha, o sentimento que eu tinha de não ser amado, ninguém gosta de mim, aquilo desapareceu quando eu fiz uma experiência do amor de Deus, do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito. Então quando eu fiz essa experiência nova, vinho novo em odres novos, então o Espírito me preencheu de tal maneira que aquele sentimento de sentir-me amada por Deus me acompanhou a vida inteira. O que eu tinha de sentimento de abandono foi substituído por um sentimento de amor, um sentimento tão forte que já não preciso, não dependo dos amores humanos para me sentir feliz. Basta-me saber amada por Deus. Então é bonito esse testemunho, né? Era isso que eu queria. Que bom. E como que essa certeza, né, através do Espírito Santo de amor, essa certeza de que Deus me ama, é importante e vital, porque a partir disso, tudo aquilo que eu viver na minha vida, mesmo que seja um momento muito difícil, mesmo que seja um sofrimento causado por uma perda, enfim, aquilo aqui na minha cabeça, aqui no meu coração sempre vai dizer: Deus me ama. Tô sofrendo, mas Deus me ama. Tô vivendo essa dificuldade, mas Deus me ama. Tô precisando de uma providência, tá falta, Deus me ama. E eu lembrava, o senhor falou da renovação, né? Eu lembrava lá quando eu e o Zezinho começamos na renovação, porque, né, a gente é fruto desse batismo. As novas comunidades, assim como a renovação carismática, que faz parte dessa corrente de graça, é fruto, né, desse batismo no Espírito Santo. E eu lembrava muito disso, né? O nosso amigo Oscar, ele falava assim, quando acontecia alguma coisa lá na minha casa, e aí, enfim, e ele falava: mas você está sentindo o amor de Deus? Eu falei: tô sentindo. Então é isso, né? Eu chego até me arrepiar, né? Porque é isso. A nossa vida não é fácil, e a impressão que a gente tem que vai ficando cada dia mais difícil, né? É tanta luta, é tanta coisa, é no trabalho, é na igreja, é em casa, é com os filhos, é tanto. Mas naquele momento onde às vezes a gente está destruído, a gente está assim, né, esmagado, a gente está perdido, aquela certeza é mais do que um sentimento.
Porque o sentimento é uma coisa que Exato. passa. Mas quando eu tenho certeza que Deus me ama, aí eu consigo, né, superar qualquer coisa na minha vida. Exatamente. E a ação do Espírito, amor, é justamente essa. É de nos dar segurança, né? De mesmo nas provas, Deus não me abandona, não fui esquecido por Deus porque estou passando por isso agora. Pelo contrário, né, eu vou olhar para essa situação como uma prova do amor de Deus. Eu sei que é só na força do Espírito para conseguir enxergar assim. Porque senão a gente se revolta, a gente vira as costas para Deus e faz um tumulto. Enquanto que a pessoa cheia desse amor de Deus, que é o Espírito derramado sobre nós, ela enxerga as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural até. Então é só na graça do Espírito. Paulo diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for no Espírito. Então muito mais do que isso é viver as situações na graça e na força do Espírito. Ninguém é capaz de enxergar com gratidão um momento de prova na sua vida se não for no Espírito. Então é só no Espírito, mergulhado nessa graça, nesse amor que Ele é e que se derrama o tempo todo sobre nós, é que a gente pode enxergar a vida com outros olhos, né? A partir da perspectiva de Deus. Então só na força, na graça do Espírito Amor é que nós podemos alcançar essa vitória sobre as tempestades que vão de vez em quando acometendo aí a nossa vida. É Antigo Testamento, mas eu me lembrei de Sidraque, Misaque e Abidênego lá na fornalha, né? E aí o rei, não sei, disse assim, mas o seu Deus pode salvar você? Vocês? Pode. Aí ele dizia, mas se ele não salvar também, a gente vai continuar, né? Acreditando e seguindo e professando a nossa fé. Então é isso, né? É essa certeza de que eu sou amada e amado por Deus, né? Tem aquela outra passagem, mesmo pode a mãe esquecer um filho? Né? Não pode. Mas se isso acontecer, Deus não vai se esquecer nunca, nem de mim e nem de você. Então essa certeza é fundamental na nossa vida, né, Padre? Sim, e como é. E como ela sustenta, a gente tem testemunhos disso, né? Como que ela sustenta realmente as pessoas naquelas horas duras da vida, na doença, na perda de alguém. Somente um coração preenchido do amor de Deus capaz de vencer e superar essas intempéries da vida. Então vamos pedir esse Espírito Santo de amor, né? Para preencher o nosso coração, para fortalecer a nossa vida, para nos curar, nos libertar, né, das nossas carências, dos nossos traumas, dos nossos vitimismos. A gente não é chamado a viver um vitimismo, não. Nós somos chamados a viver esse amor, né? Esse amor do Pai que vem no Filho, que transborda no Espírito Santo. Então vamos rezar agora, né? Essa coroa do Divino Espírito Santo, onde nós vamos pedindo, sim, a cada mistério um dom, aonde, claro, você vai apresentar as suas intenções. Aquilo é bom que todo dia na novena você relembre quais são as intenções ou pessoas que você está pedindo esse Espírito Santo, mas vamos pedir isso hoje, esse amor. Fala, Espírito Santo, me convence de uma vez por todas de que eu sou amado, de que eu sou amada por Deus e que esse amor me acompanha por toda a vida. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Primeiro mistério, rezamos pedindo o dom da sabedoria. Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Peçamos agora nesse segundo mistério, vinde Espírito de entendimento. Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. No terceiro mistério rezemos assim: Vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Vinde, Espírito de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sexto mistério, vinde Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. No último mistério dessa coroa de dons, pedimos: vinde Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Rezemos assim a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Amanhã, Padre, a gente continua firme aqui na novena. Isso, e pedimos oração, pelo nosso clero da Diocese de Jaboticabal, os padres que essa semana iniciam seu retiro espiritual. Então, às 6 da tarde de hoje, vai ser a Santa Missa de abertura do retiro e a gente segue em retiro até sexta-feira. Então, reze aí pelo padre da sua paróquia, da sua comunidade, reze por todos nós da Diocese, nosso bispo estará conosco. E é também aqui no Brasil essa semana a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, rezar para que todos nós sejamos um, para que caiam as divisões que ainda infelizmente imperam
entre nós católicos, mas também com os irmãos protestantes, os evangélicos. Essa é a semana de rezar pela unidade dos cristãos, né? Aqueles que professam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então que o Espírito consiga para nós essa graça. Lembre-se aí de colocar uma Ave Maria nestas intenções. Então vamos seguindo, rezando pelos nossos sacerdotes, para que esse Espírito Santo, que é fogo, que é água, que é amor, né, possa inundar o coração de cada um deles. Nós vamos aí sempre seguindo, se inscreve no canal. Como o padre disse, se você quer ficar mais pertinho aqui da gente, né, quando terminar a novena de Pentecostes, continuar rezando conosco, vem fazer parte aí do grupo Corações Ardentes, né, padre? Isso, o link de acesso ao grupo está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar que você já vai ser direcionado lá para o nosso grupo do WhatsApp. Essa novena agora está pública, né? Está no canal da comunidade, mas existem outros momentos de oração que a gente faz mais reservadamente ali no grupo Corações Ardentes. Você é nosso convidado. Se ainda não faz parte, venha ser membro conosco. Vamos pedir a bênção de Deus para que nós possamos seguir sempre nesse caminho de Jesus, cheios desse amor do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Vem, Espírito Santo, me ajuda a prosseguir. Meu socorro vem.